Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Servidores municipais de educação contestam processo seletivo anunciado pela Prefeitura de Patos de Minas. Onda de feminicídios na região assusta. O NTV News mostra uma série de reportagens e alertas sobre o crescimento da violência. Foi publicada a lei que proíbe que ferros velhos de Patos de Minas comprem ou vendam materiais recicláveis sem procedência. Você vai ver também que a Prefeitura de Patos de Minas vai recorrer da decisão da Justiça sobre reajuste que seria ilegal no salário de secretários. Mesmo com recomendação e crescimento de casos de Covid-19, o uso de máscaras ainda é desprezado. A gente mostra também que o deputado federal Newton Cardoso vai compor a equipe de transição de Lula. PL quer anulação de votos de urnas. Nesses equipamentos, Lula venceu Bolsonaro. O número de brasileiros com conta em atraso bate recorde no Brasil. Morre Erasmo Carlos e a gente relembra a carreira da lenda da Jovem Guarda. Agora, no NTV News. Um carro conduzido por uma mulher inabilitada de 44 anos ficou com as rodas para cima, para o ar, nessa terça-feira. No veículo estava uma criança e uma adolescente de 15 anos que foram socorridas para a Santa Casa de Misericórdia. Olha, esse acidente aconteceu aqui na rua Rio Grande do Sul, no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. A motorista, que tem 44 anos e é inabilitada, não conseguiu subir esse morro. E como você pode ver nas imagens, ele é bastante inclinado até o final da rua. E aí, de acordo com informações, ela estava nesse veículo prata, o carro foi subindo aqui, foi nesse ponto onde o carro perdeu a força e ela não conseguiu controlar o veículo, mudar de marcha. Foi onde ela acabou subindo nessa rampa aqui, uma rampa bastante inclinada, e acabou capotando. Depois de capotar, esse carro ficou com as 4 rodas para o alto e saiu rolando até ali embaixo, mais ou menos uns 15 metros de distância, aonde a polícia veio até o local, fez o boletim de ocorrência e 2 crianças, na verdade uma criança de 2 anos e uma adolescente de 15 anos, que foram resgatadas e levadas para a Santa Casa de Misericórdia. A mulher, ela recusou o atendimento médico, portanto precisou ser levada para a delegacia porque não possuía a carteira nacional de habilitação. Já o carro estava com a situação regular e por isso foi liberado para o guincho particular. Agora, a situação, de acordo com os moradores, não é só essa que aconteceu aqui no bairro. Segundo eles, por diversas vezes, motoristas tentam subir aqui com um caminhão, tem que voltar para trás e alguns carros também não conseguem subir este morro aqui. Não é a primeira vez, várias vezes. Se chover, não sobe nem desce nada aqui. Tanto faz bicicleta, como moto, como carro. Aqui é um perigo. Criança não pode ficar na rua, de fora já não fica, mas não pode nem ficar no passeio. Porque os carros sobem, vai até a metade do caminho e derrapa. Aqui em casa essa vinda eu não cortei, porque toda vez que bate aqui, vai ali. 4 vezes já na minha casa. Perigoso entrar na casa da senhora. Já aconteceu uma vez. O muro, foi tudo embora. Tá aí a opinião da dona Maria Rosana, dona de casa, que falou que a situação mesmo está intolerável, não dá mais para esperar muito tempo, até porque uma tragédia pode acontecer, já que muitas pessoas não respeitam, acabam tentando subir aqui e batem nas casas, podem estar batendo em alguma pessoa, matando alguma pessoa aqui, e ela quer que algo seja feito de maneira imediata. 2 homens suspeitos de assaltarem um supermercado na Rua dos Guaranis, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas, na noite desta segunda-feira, foram presos. Eles usaram réplicas de armas para praticar o roubo. Encapuzados e munidos de 2 armas de fogo, os 2 rapazes entraram no supermercado situado na Rua dos Guaranis e anunciaram um assalto para a funcionária que se encontrava no caixa. Por meio de ameaça, eles conseguiram roubar dinheiro e algumas mercadorias. Por volta das 20h14, uma testemunha que teria presenciado a chegada desses autores no supermercado de forma muito suspeita, imediatamente ligou para a Polícia Militar informando essa situação. Nós já tínhamos viaturas fazendo patrulhamento nas imediações e quando foi lançada essa informação na rede rádio, imediatamente as viaturas chegaram por uma via que já é conhecida, que constantemente é utilizada para a fuga de autores de crimes.
E nesse momento a equipe já deparou com esses autores evadindo após o fato, o crime que eles cometeram. Segundo o Tenente Moura, um policial civil apaisana estava no interior do supermercado durante a ação que durou menos de 2 minutos. Tinha um policial civil no interior do supermercado fazendo um trabalho investigativo, né, e ele presenciou a ação dos meliantes, né, ele acompanhou visualmente a rota de fuga deles e com as informações desse policial, somada com as demais pessoas que presenciaram, né, eles apontaram a direção de fuga e contribuiu bastante para que nós tivéssemos êxitos em localizar esses autores. Os 2 suspeitos foram presos a alguns metros do supermercado na rua Quirino Fonseca. Eles já estavam com outras roupas no intuito de se trocarem para não serem reconhecidos. Foi um roubo consumado, eles conseguiram sair do local levando R$520 em dinheiro, aproximadamente, e também um pacote de cigarro com 10 maços, né? Todo esse material foi localizado e foi apreendido com eles também 2 réplicas de arma de fogo que foi utilizada na ação delituosa. A dupla presa no bairro Padre Eustáquio possui passagens anteriores pela polícia. São indivíduos que já são conhecidos no meio policial pela prática de crimes, 2 rapazes de 19 anos, né? A ocorrência agora vai ser registrada, vai ser entregue para a Polícia Civil, que dará continuidade nas investigações. Tenente Moura reforça a importância das denúncias realizadas pela população para coibir crimes do tipo. A rapidez da informação, ela contribui muito para que a resposta da Polícia Militar seja pontual e seja de forma que venha a atender à necessidade da população. A gente sempre pede, em caso de emergência, ligue imediatamente para o 190. Depois do intervalo, publicada a lei que proíbe que ferros velhos de Patos de Minas comprem ou vendam materiais recicláveis sem procedência. Mesmo com recomendação e crescimento de casos de Covid-19, o uso de máscaras ainda é deixado de lado por muitos. Foi publicada a lei que proíbe que ferros velhos comprem ou vendam materiais recicláveis sem procedência. A lei que proíbe que ferros velhos de Patos de Minas comprem e revendam materiais sem comprovação de origem é de autoria do vereador José Luiz. Foi aprovada em segundo turno na reunião de vereadores da última quinta-feira e o texto publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira. A lei explicita que os ferros velhos não podem adquirir, estocar ou vender materiais ferrosos ou não, como portas e materiais de cobre e bronze oriundos de cemitérios, placas de trânsito, tampas de ferro de poço, hidrômetro ou bueiros, cabos e fios de cobre de telefonia, energia, TV a cabo ou internet e metais preciosos sem documentação de origem. A comprovação do material pelo responsável do ferro velho deverá ser feita por meio de declaração assinada pelo vendedor, com a descrição detalhada do item, bem como os dados pessoais. Protocolo que deve ser seguido mesmo em caso de doação do material. Toda a movimentação deve constar em livro de registro. Em caso de irregularidades, o estabelecimento poderá sofrer sanções, como multa. Os casos de Covid-19 têm aumentado com a circulação da variante da Ômicron. A recomendação é de que a população coloque o cartão de vacinas em dia e também use máscaras em locais fechados, por exemplo. Mas em Patos de Minas, muitos ainda não retornaram à utilização frequente deste item de segurança. O Ministério da Saúde recomendou a volta do uso de máscara, devido ao registro de mais casos da doença e da subvariante, a BQ1. Em Minas Gerais, o governo disse que o uso é facultativo. A Secretaria de Saúde de Patos de Minas segue a recomendação do Estado. O uso das máscaras agora não de forma obrigatória, mas recomendável principalmente para a gente chegar no final do ano e não ter casos, grande número de casos de Covid e todo mundo poder festejar aí tranquilamente. Alguns patenses ainda não voltaram a usar. Não. Por quê? Esqueço. Eu já lavei as minhas de pano, tá lá, é porque eu esqueci. Vi ali e falei, cadê a minha máscara? Não, ainda não. Por quê? Ué, que eu não tô achando que tô precisando ainda. Uai, diz que ainda tá tranquilo, mas tá voltando a gravar, né? Nesta farmácia, por exemplo, a procura por máscara ainda está baixa. Mas com alerta de aumento de casos em Patos de Minas, a expectativa é de que as vendas aumentem em até 30%. Teve relatos de aumentos de casos aqui na nossa região, né? A secretária falou que teve 72 confirmações, né, de casos positivos
teve um óbito, se eu não me engano, em outubro, né? Então, assim, acredito que essa procura de máscara vai aumentar muito nesses próximos dias, né? Além disso, aumentou em 10% a procura por autotestes. A gente teve uma procura do autoteste, principalmente. As pessoas estão preferindo levar o autoteste para fazer, né? E, assim, do teste na loja mesmo, de vir na farmácia para estar fazendo, continua ainda mantendo a quantidade de testes que tem feito. Fato é que a população está alerta. Seria bom voltar a usar, né? Pelo que tá acontecendo aí tudo, parecendo que tá voltando a pandemia, a gente não sabe. Eu acho que o povo acostumou a usar, né? Eu acho que seria bom. Se precisar voltar a usar, você usa? Volto, com certeza. É importante para você? Muito. Proteção em primeiro lugar. Depois do intervalo, aqui no News, número de brasileiros com conta em atraso bate recorde. E grupo de dança de Patos de Minas vence festival. A inadimplência bateu recorde no mês de outubro e atingiu quase 65 milhões de brasileiros, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Esse é o novo recorde da série histórica de levantamento da CNDL e SPC Brasil, realizado há 8 anos. 4 em cada 10 brasileiros adultos estão com o nome sujo. O crescimento de devedores foi de 9,24% em relação ao mesmo mês de 2021. O maior endividamento em outubro foi de pessoas de 30 a 39 anos. O valor médio da dívida do consumidor negativado foi de quase R$ 3.695. Os principais setores que registram contas em atraso são bancos, comércio, comunicação, água e luz. Ainda de acordo com a pesquisa de setembro para outubro de 2022, o crescimento de devedores foi de 1,06%. O levantamento de inadimplência da CNDL e SPC Brasil foi com base nos dados disponíveis em sua base com informações de capitais e interior de todos os 26 estados da federação, além do Distrito Federal. Dedicação recompensada. O grupo de dança Supremo Estilo de Patos de Minas venceu 3 categorias em Festival de Dança em Uberaba. Após superarem 110 coreografias e conseguirem a maior nota da história do festival Movimenta Triângulo em Uberaba, o grupo Supremo Estilo se sagrou campeão na categoria adulta de danças urbanas. Dançarino há cerca de 11 anos, Rafael Silva conta como foi participar da disputa. A gente batalhou muito, o ano inteiro treinando, preparando para esse evento competitivo, de grande escala. A gente trouxe para casa, para nossa Patos de Minas, 3 troféus, sendo 2 primeiro lugar e um segundo com o solo da nossa garotinha de 10 anos. E a gente ganhou como a nota máxima do evento, a gente ganhou como 170 pontos, a gente ganhou premiação em dinheiro, a gente ganhou mais um troféu contando com a nota máxima, e esse evento foi a coisa mais magnífica de tudo que eu já passei na minha vida. É bonito se ver, foi legal, foi gostoso ganhar esse prêmio. Foi muito trabalho, muito treino, muita dedicação dos meninos, como nós também, todo mundo, e abraçamos a causa e fomos lá e, como diz, os treinamentos nós obteve a nossa conquista, que foi bem generosa. E foi com esta coreografia que o grupo também venceu a categoria infanto-juvenil. Nossa, foi nervoso, assim, a gente ficou nervoso, mas aí deu tudo certo, graças a Deus. Giovana Santos é uma das integrantes recém-chegadas ao grupo infanto-juvenil que já sonha em viver da dança. Nossa, eu amo isso, eu quero continuar a seguir em frente. Até isso. O Emanuel César começou a dançar há menos de 2 meses e já sentiu o gosto de vencer uma disputa. É uma sensação muito boa. Ganhar o primeiro lugar é uma sensação muito boa e muito gostoso de saber que nós ganhamos o primeiro lugar. E uma das veteranas do grupo Infanto Juvenil é a Alexa Emanuele, que tem apenas 10 anos e já participou de 3 competições. No festival Movimenta Triângulo, ela obteve o troféu de 2º lugar na categoria solo de danças urbanas. Foi muito bom, ter ganhado o primeiro lugar, sim. Você já está se preparando para o próximo festival? Tá dançando muito todo dia? Sim, claro que eu tô. Fundador e coreógrafo diretor do grupo Supremo Estilo,
Kleber Eduardo busca a ajuda de empresários interessados em patrocinar o grupo. É muito sofrido, porque a gente tem que tirar do bolso certas coisas, tem que ajudar os meninos que é de menor, que não tem muito lado financeiro, né, de baixa renda. Então eu queria ver se algum patrocinador podia apoiar, abraçar a causa junto com nós, porque é um grupo de todas as idades, de todas as raças, cores, tudo, sabe? Então eu queria pedir esse apoio. Para a gente dar conta de viajar para um evento tão bonito, tão grande desse, a gente tem que estar fazendo bingo, vendendo rifa, para não deixar ninguém de fora, que às vezes uns dá conta de pagar, mas não é todos. Então, é bonito, é lutador, a batalha, a caminhada é longa, mas é bonito. Interessados em colaborar ou conhecer o trabalho do grupo, podem acessar o Instagram @supremo_estilo ou ligar para Kleber Eduardo por meio do telefone 34 99642 2819. A seguir tem análise da notícia aqui no NTV News. Deputado federal Newton Cardoso vai compor equipe de transição de Lula. PL quer anulação de votos de urnas. Nesses equipamentos, Lula venceu Bolsonaro. E servidores municipais de educação contestam processo seletivo anunciado pela Prefeitura de Patos de Minas. O Partido Liberal e o presidente Jair Bolsonaro ingressaram com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral e pedem a avaliação e anulação dos votos de 279 mil urnas que, segundo eles, supostamente tiveram problemas durante as eleições. O pedido do PL de Jair Bolsonaro é baseado em um relatório elaborado a pedido do partido por uma auditoria privada. Eu, Valdemar, fui eleito com urna eletrônica. As bancadas do PL foram eleitas com urna eletrônica. Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral. Dessa forma, contratamos técnicos e especialistas em segurança de dados para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE. Uma ocorrência é, em cada linha de registro da atividade de funcionamento da urna, em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Então é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso então é um indício muito forte de que há um problema nos programas. E o outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Os advogados relataram problemas em 5 modelos de urnas antigas, fabricadas antes de 2020. Nas urnas que o PL pede verificação, Lula venceu por 52% a 47% de Jair Bolsonaro. Essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva a que não se tenha certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestarem aquela votação. Assunto que abre a análise da notícia comigo nesta terça-feira, Gui Boaventura, para a gente falar desse assunto, até porque o ministro Alexandre de Moraes emitiu um comunicado dizendo que o PL tem 24 horas para também apresentar provas relacionadas à votação no primeiro turno nestas urnas. Gui, como é que a gente avalia essa ação? Boa noite. Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. É muito fácil de você analisar isso aí, né? É muito fácil de você entender isso aí. Se você vai fazer uma denúncia contra alguém, você não pode fazer uma denúncia em cima de uma possibilidade. Olha, tem possibilidade de que o Odair está cometendo ou cometeu ou acabou de cometer um crime
se eu não tiver prova, é preciso, e isso aí está na lei, na regra, né? Cabe a quem acusa o ônus da prova, e é preciso que tenha que provar. Levar isso para a mídia, levar esse assunto para a mídia. No momento em que o país está convulsionado aí com o resultado dessas eleições, levar isso para a mídia sem uma certeza, eu acho que é prestar um desserviço para a democracia. Ah, mas você acha que deve deixar passar? De maneira nenhuma. Se tiver uma prova, se tiver algo consistente, isso tem que ser levado para a justiça. E se tiver que acontecer, se tiver algo errado, tem que anular a eleição. Ponto final. Agora, anular a eleição é fácil? Não, aí é uma outra história que a gente tem que fazer as contas, colocar na mesa os interesses para ver se vai ou se não vai, porque essa eleição, você não pode arguir simplesmente a anulação ou pedir a anulação de um segundo turno, porque as urnas que foram usadas no primeiro turno são as mesmas que foram usadas no segundo turno. Então, para se anular, se tem inconsistência, se tiver algo realmente comprovado, tem que anular tudo. Anular para presidente, anular para governador, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, porque senão nós vamos virar uma bagunça na justiça, porque o que vai ter de judicialização aí em relação a esse resultado da eleição é um negócio absurdo. Então é preciso que a gente parar de brincar com essa situação. Sabe? Se tem um indício que pode ter, não é uma prova. Sabe? A gente precisa de aprender a lidar com essa coisa do direito. É preciso que tenha alguma coisa, uma denúncia. Olha, tá aqui, tem uma prova que houve um erro. Tem que anular. Não tem conversa. Se houve erro, se houve inconsistência, se houve uma contagem negligenciada ou se houve uma contagem errada dos votos, nós não podemos aceitar, porque aí é não manter de pé a democracia nesse país, porque a democracia expressa a vontade da maioria, é para a maioria expressar a sua vontade. E se tiver problema com contagem de votos, sabe, não é democrático e isso precisa ser corrigido. Agora, é preciso que não se brinque com essa situação. Fazer uma suposição, olha, tem uma urna ali que eu acho que aquela urna, quem acha não sabe. Então é preciso que tenha uma prova e é preciso que essas pessoas sejam chamadas à responsabilidade, né? Olha, agora tem que se apresentar as provas, porque o povo brasileiro não é brincadeira. O povo brasileiro precisa de ser tratado com seriedade. É isso que nós queremos. E é seriedade, ser tratado com seriedade por todos os lados. Nem não é por dois lados, é por todos os lados. É por todo mundo que participa desse processo eleitoral no Brasil. Então, eu espero que as coisas sejam levadas a sério, né? Porque nós precisamos de pacificar essa nação. Precisamos de tocar o Brasil de um jeito ou de outro, nós precisamos tocar o Brasil. Claro que calcado na verdade, claro que calcado na legitimidade. E se tiver um governo eleito ou colocado lá no poder, se não for legítimo, não é democrático. Então é preciso que isso seja muito claro, isso precisa ser resolvido rapidamente, porque nós não podemos ficar com o povo brasileiro nesse vai e volta, nessa situação de incerteza, nessa situação de inconsistência que nós estamos aí vivendo depois das eleições. Nós estamos copiando os Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos depois da eleição do Biden está acontecendo no Brasil. E nós tivemos esse exemplo lá, nós assistimos esse filme. Deu no que deu lá no 6 de janeiro, lá no Capitólio, né, depois da vitória do Biden. Então é preciso que a gente tome consciência disso, coloque os pingos nos is, corte os t's e dê legitimidade com prova. Nós precisamos disso aí, não pode ser uma suposição que vai mexer com toda a nação, com todo um processo eleitoral
de uma nação. E tudo isso em meio a protesto daqueles que não concordam com o resultado das urnas e há uma transição também, né? Sim, em meio a tudo isso. Sim, nós estamos vivendo um momento, sabe, um momento delicado administrativamente e politicamente no Brasil. É preciso que tenha, sabe, veracidade nas coisas. Não pode ser, sabe, colocar uma coisa, levantar um processo desse e colocar uma denúncia por suposição. Ah, nós investigamos a urna tal, fabricada no ano tal, parece que ela não... Tem que anular tudo. Se tiver errado, se tiver um problema desse, tem que anular tudo. Saber por que é que essas urnas estão erradas tem que anular, porque não tem jeito de recontar. Se tá errado, na recontagem vai dar errado também. Claro. Agora é preciso provar isso aí, para a gente não ficar com nenhuma dúvida, né? Ainda no noticiário político, Gui, os nomes que vão compor a base parlamentar da equipe de transição de Lula foram anunciados, mais nomes, né, nesta terça-feira. Isso pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. 13 deputados mineiros vão compor o núcleo parlamentar, a maioria do PT. Mas entre os nomes está Newton Cardoso Júnior, do MDB, que também vai passa a participar dessa equipe de transição. Lembrando que Simone Tebet, que é do MDB, é da base de Lula, está nessa transição já, né, Gui? E lembrando que o Newton Cardoso Júnior, no estado de Minas Gerais, é de uma outra base eleitoral. Né? Sim. Ele ficou contra o Lula no estado de Minas Gerais, nessas eleições aí. Então, para você ver como é que é a política no Brasil, hoje eu fico vendo a briga das pessoas aqui embaixo, né? E a paixão pela política, e a paixão pelos nomes que são gritados a plenos pulmões aí numa época de eleição, e depois eles se entendem lá e vão fazer a coisa do jeito que melhor lhe convier, né? A Prefeitura de Patos de Minas disse que recorrerá da tutela de urgência do juiz de primeira instância, Tenório da Silva, que nós falamos aqui ontem, Gui, sobre os aumentos de salários de secretários municipais, procurador-geral, controlador e corregedor. Na ação movida pelo Ministério Público, o órgão disse que o aumento é ilegal e que o juiz acatou, mas concedeu um prazo aí para que o município apresente provas com justificativa do aumento. Portanto, a Prefeitura irá recorrer como era esperado, né? Ela tem que fazer isso, ela tem que recorrer. Mesmo porque a propositura do decreto, né, do prefeito, e ele é quem fez isso, e ele então tem que defender a legitimidade do seu ato até o final. Agora, vale lembrar que não é aumento, esse decreto não dá aumento só para fazer justiça aqui, esse decreto não dá aumento para o secretariado. Aumenta o quanto vai receber, mas é feito na base de uma recomposição de acordo com perdas que aconteceram por causa de inflação e etc. Então, não é um aumento, é uma recomposição salarial. Agora, o juiz Tenório da Silva Santos deu, da terceira vara civil de Patos de Minas, deu a liminar, concedeu a liminar, mas não julgou o mérito, né? A liminar é só para ter garantias, né, de que o processo não vai ser ou vai ser interrompido, para que não cause nenhum prejuízo nem para um lado e nem para o outro. Essa é a função e é a ideia da tutela antecipada, quer dizer, a liminar dada pelo juiz. O mérito ainda vai ser julgado, e eu acho que aí é que vai acontecer uma disputa de entendimentos e de teses, né? Porque a Prefeitura tem uma tese, o prefeito tem uma tese, o Ministério Público tem outra, vai para a Justiça para saber qual está certo. É isso aí. Muito bem. Os servidores municipais da educação de Patos de Minas, contratados, pedem esclarecimentos sobre o processo seletivo anunciado pelo município. Os servidores pedem um adiamento do processo ou publicação de um concurso público para o ano que vem. Essa reunião com professores e o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, aconteceu aqui na Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Ele se reuniu com
vários professores, dezenas deles, que vieram para cobrar a respeito de um processo seletivo que deve ser realizado aqui na cidade. Esse processo seletivo vai ser realizado por uma empresa terceirizada que vai escolher, através de uma pontuação, profissionais para atuarem no próximo ano letivo. Só que a situação foi muito discutida e criticada, até porque, segundo eles querem um concurso público, para que aconteça sim um concurso público e não um processo seletivo. Hoje a maioria deles trabalham de forma como contrato e não tem a garantia de trabalho por vários anos como uma pessoa efetiva tem. Então eles querem que o prefeito repense. Essa reunião durou cerca de 30 minutos aqui na Prefeitura de Patos de Minas. Mais detalhes dessa reunião não foram repassados para a nossa reportagem. Quando eles saíram aqui da Prefeitura, não quiseram gravar entrevista, até para não estragar essa conversa, que já está muito encaminhada, segundo eles, com o prefeito municipal, que disse que a partir agora, nos próximos dias, vai analisar a proposta deles para saber como fazer, né? São vários servidores que não querem esse processo seletivo feito por uma empresa terceirizada, mas sim para que um concurso público seja feito e que pelo menos no próximo ano os profissionais trabalhem de maneira normal, né? Ou seja, muitos podem até perder o serviço, já que pode acontecer um processo seletivo onde outras pessoas podem vir participar. Nós vamos continuar acompanhando. Hoje não foi possível conversar com essas pessoas, porque elas não quiseram mesmo dar entrevista para não atrapalhar essa negociação, e voltamos com novas informações nos próximos dias a respeito de como está essa conversa entre o chefe do Executivo Municipal, que é o prefeito Luiz Eduardo Falcão, e os servidores municipais da área da educação. Resta saber de que maneira o Executivo de Patos de Minas vai lidar com essa situação para transformar isso de processo seletivo para contratados para um possível, ou pelo menos é o que pedem, né, um concurso público em Patos de Minas, Gui. Uma coisa eu não entendo, sabe? Para começar a conversa eu não entendo isso. Eu não vou falar nada, não vou dar entrevista para não atrapalhar a negociação. Poxa, o que é que uma entrevista, o que é que uma exposição de uma ideia, exposição de um fato pode atrapalhar numa negociação? Porque de repente o prefeito pode dar birra. Eu não acredito nisso. Ele pode dar birra e só porque nós demos uma entrevista não conceder aquilo que a gente pede. Não acredito nisso. Seria muito pequeno. Mas em relação à questão do contratado, do selecionado para a pessoa que vai prestar um concurso, para o concursado, é muito diferente. Na minha opinião, eu acho que as coisas têm que ser feitas definitivas. Ou parte para terceirização, ou faz um concurso público e põe no trabalho, põe no serviço público, em qualquer setor, a pessoa que é concursada, que está credenciada de acordo com a lei, de acordo com a regra, para aquele trabalho, para aquele serviço. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Em instantes, aqui no NTV News, a gente fala do crescimento da violência contra a mulher. Morre Erasmo Carlos e a gente relembra a carreira desta lenda da Jovem Guarda. A partir de hoje, a gente exibe uma série de reportagens sobre a onda de violência contra a mulher registrada nos últimos meses em nossa região e que tem deixado a população assustada e faz alerta. No ano passado, nenhum feminicídio foi registrado em Patos de Minas. Esse ano, até agora foram 4, fora outras mortes, né, consideradas homicídios e outros crimes contra a mulher. Keila Cristina Miranda, de 38 anos, que teve os planos interrompidos pelo ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. O feminicídio aconteceu no dia 29 de abril deste ano, na Avenida Afonso Queiroz. Ronan Custódio invadiu sua loja e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Keila chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, ficou alguns dias internada com uma corrente de orações, mas acabou não resistindo e morreu no hospital. No dia 7 de agosto deste ano, Valdelena Soares, de 53 anos, foi a segunda vítima,
Hernani Soares Caetano, de 59 anos, com quem a mulher tinha uma medida protetiva contra ele, sentiu ciúmes. Hernani foi até a casa da mulher, quebrou a porta do quarto. Valda correu para o quintal, mas foi perseguida e agredida com golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no local, ainda dentro da ambulância. Gilmara Ferreira tinha apenas 21 anos e vivia um relacionamento abusivo, cheio de chantagens e violência há cerca de 3 meses. No dia 15 de outubro, o namorado da vítima, Diego Marques de Rezende, de 31 anos, decide fazer uma proposta para a namorada: fazer sexo a 3 com outro homem. Mas Diego sentiu ciúmes no momento do sexo e começou a desferir chutes e socos contra o rosto da namorada. A mulher também foi espancada com golpes de cabo de vassoura e rodos, que se partiram em diversos pedaços. Com a madeira lascada, ele usou os lados pontiagudos para perfurar Gilmara em diversas regiões do corpo. A terceira pessoa envolvida na homenagem fugiu do local, chamou a polícia e Diego foi preso tentando ocultar o corpo, que já estava em sacos plásticos. Menos de um mês depois, Vitória Aparecida Almeida Lima, de apenas 22 anos, foi morta. O caso aconteceu no dia 12 deste mês, no bairro Vila Rosa, em Patos de Minas. Ela e o namorado estavam separados há cerca de 30 dias. Inconformado com o fim do relacionamento, Vitor Douglas Gonçalves, de 30 anos, invadiu a casa da jovem, foi até o quarto atirando por diversas vezes na mulher, que foi atingida por vários disparos na região do tórax, mão e cabeça. Vitória morreu na hora e Vitor se suicidou logo em seguida. Foram 4 crimes contra mulheres em apenas 8 meses. Entre abril e novembro, vidas interrompidas por homens cruéis, frios e que achavam serem donos das vítimas. O feminicídio se trata de um homicídio da mulher em razões das condições do sexo feminino, né? Na verdade, a mulher é morta ali por uma situação de violência doméstica ou então por um contexto de discriminação pelo fato dela ser mulher. Então, a diferença seria nessa questão, não só o fato de ser uma mulher como vítima, mas deveria ter nesse contexto essa questão da violência doméstica ou então de uma discriminação pelo fato do gênero feminino aí. Na semana passada, 2 mulheres foram mortas na cidade de Varjão de Minas. Uma delas foi vítima de feminicídio. Luciene Camargos levou mais de 20 facadas pelo corpo pelo ex-companheiro. Vilmair Nogueira, que também não aceitava o fim do relacionamento. O casal já estava separado há cerca de 3 meses. No dia 17 deste mês, Jean Carlos foi preso e confessou à polícia que matou Neuza Júlia, de 54 anos, na última terça-feira com golpes de macaco de veículo. Depois que a mulher se negou a continuar as relações sexuais com o operador de trator de 31 anos. O corpo foi enterrado na zona rural de Varjão de Minas e encontrado 2 dias depois, quando Jean Carlos foi preso e contou detalhes à polícia. No dia 14 deste mês, em Carmo do Paranaíba, uma mulher também foi morta. Juliana da Silva Caetano Andrade, de 35 anos, estava em casa, em uma confraternização com alguns amigos, quando o ex-namorado Valmir Silva foi até a casa da mulher, que fica na rua Patos de Minas, no bairro Minas Gerais, e matou a mulher com uma facada na frente dos convidados. O homem foi preso logo depois do crime em casa sob o efeito de remédios. No dia 2 de agosto, em Lagoa Grande, uma briga de casal terminou em morte. O fato aconteceu na Fazenda Frio, zona rural do município, noroeste de Minas. Uma testemunha foi quem encontrou a mulher identificada como Valdemira da Graça Morim, já sem vida. O agressor José Batista Justo da Silva, de 55 anos, que também estava em estado grave e esfaqueado ao lado da mulher, foi quem pediu ajuda à testemunha que chamou a polícia. Para os policiais, ele disse não saber como se desenrolou a discussão e o que havia acontecido. Em Luislândia do Oeste, no dia 26 de fevereiro, Janete foi baleada por 7 vezes pelo ex-marido na frente das netas por causa de uma briga que começou por uma dívida de Newton. Os disparos atingiram vários órgãos importantes da mulher, que foi levada às pressas para o hospital da cidade de Três Marias. Depois, ela foi encaminhada para a cidade de Curvelo. A mulher ficou vários dias em coma, precisou de doação de sangue e no dia 11 de março acabou falecendo. No dia 17 deste mês, graças à ação rápida da polícia e denúncia de vizinhos, uma mulher não foi morta pelo companheiro. Laís, de 33 anos, foi enforcada por Alex, de 39 anos, após a mulher ter ido até a casa buscar móveis e roupas depois de uma separação que durou 1 ano. A mulher alega ter comprado as coisas com o próprio dinheiro do benefício dela e do filho, que são autistas.
Durante o ataque de fúria, Alex trancou a casa, não deixou ela sair e tentou enforcar a mulher. Além disso, quebrou o nariz dela e passou a faca em seu pescoço. Por sorte, vizinhos ouviram os gritos de Laís pedindo por socorro e acionaram a polícia militar, que rapidamente chegou ao endereço. Ela já estava desfalecendo. O homem foi preso na hora. De acordo com o 10º Departamento da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Patos de Minas, os crimes contra a mulher, sejam eles de feminicídio ou homicídio, que tem aumentado em toda a região, ainda não tem uma explicação. Mas a orientação é que as mulheres denunciem antes que o crime aconteça, em casos, por exemplo, de relacionamentos abusivos. Não há uma motivação específica para que a gente possa atribuir essa crescente onda de crimes contra a mulher na nossa região, né? É lógico que a gente sabe que a violência contra a mulher é um fato que tem crescido de forma alarmante, né, em vários segmentos, seja no nosso país e até a nível mundial. E o que a gente tem a falar realmente é a conscientização da população, da necessidade de, né, orientação, seja na escola, na família, nas empresas, porque realmente a violência contra a mulher é um problema social que deve sim ser debatido e combatido por todos. A violência em qualquer forma precisa ser combatida, e a violência contra a mulher não podemos deixar, né? A sociedade não pode aceitar, ninguém pode aceitar que isso vire uma onda de violência, como a gente tem presenciado nos últimos dias, né, Gui? Parece que é uma sazonalidade do crime, né? O crime parece que vai para um lado, de repente a gente tem um punhado de assassinatos aí por causa de droga, de repente a gente tem um punhado de feminicídio, como está acontecendo aí, de repente a gente tem um punhado de estupro sendo noticiados aí numa mesma época. É preciso entender isso aí, mas aí para entender isso aí é preciso de muita psicologia, é preciso de entender sabe, da relação humana. Isso precisa ser estudado. Agora, é preciso também que se estude essa situação para serem aplicadas políticas públicas, porque nós precisamos muito de aplicar política pública nesse país, principalmente na área de segurança. A gente fala muito a respeito, o feminicídio e tal, e uma campanha contra o feminicídio, e uma campanha para divulgar os direitos da mulher, e uma campanha para divulgar, para incentivar as pessoas a denunciar. Nós não temos. Então é preciso que tenha um estudo elaborado, né, com muita consistência, para saber em relação a essa questão do relacionamento humano, mas é preciso também que se chegue a uma conclusão para elaborar políticas públicas para a gente falar dessas nuances da questão da segurança. O estupro, o feminicídio, o menor no crime, tudo isso claro. Tem que ter política para tentar evitar esse tipo de coisa aí. Não só para combater, mas também para prevenir. Vamos mudar o assunto rapidamente aqui, para a gente fazer um pequeno boletim da Copa de hoje. Tivemos 2-0, tivemos derrota da Argentina numa zebra aí, né, que não era esperada, por isso é zebra, e tivemos aí uma virada da França. Olha, eu vi uma entrevista que não é zebra o placar da Argentina. Ah, não? Não. É porque depois que proibiram gol de mão, tá. Né, e que passou a valer o impedimento, a Argentina parou de jogar, parou de ganhar jogo. Mas é o seguinte, é uma alegria para o brasileiro, né, ver a Argentina perder. O principal rival, né? É o principal rival do Brasil. É a mesma coisa do corintiano quando o Palmeiras perde, né? Não tem jeito. O corintiano, quando o Cruzeiro perde, o atleticano acha bom, vice-versa e tal. E aqui no Brasil, e essa rivalidade é saudável, é sadia, né? A gente sabe que ela motiva o futebol aqui nas Américas. Mas a Argentina jogou muito mal, né? A Argentina jogou mal. Eu terminei o primeiro tempo com a minha ideia do seguinte: a Arábia perdendo por 1-0, jogando mal, dando balão para tudo quanto é lado, jogando um jogo feio. E eu imaginava, um time desse não pode ser classificado, não pode se classificar para uma Copa do Mundo, né? Não pode ser permitido a participação de um time desse jeito na Copa do Mundo. Quando veio o segundo tempo, a Arábia continuou jogando do mesmo jeito, mas teve efeito, né? Porque jogou como um time copeiro, né? Ele jogou por uma bola, ele jogou por um placar, ele jogou pela diferença de um gol e conseguiu fazer isso aí. Marcou os 2 gols, no intervalo
de 5 minutos, marcou um gol, a Argentina baqueou, ele marcou o segundo gol e aí fez o jogo do time copeiro. Balão para tudo quanto é lado, bola para o mato, que o jogo é de campeonato, e tá tudo certo. Agora, os placares de hoje, esse é um placar que causou estranheza, né? E até ruim para a Copa do Mundo, porque a Argentina é um time que provoca emoções, joga um futebol bonito. Messi não jogou nada, viu? Messi não chegou para a Copa. Ele não veio para essa Copa. Ainda não se apresentou. Ah, mas ele marcou o gol, só isso. Não fez mais absolutamente nada. E a França jogou como gente grande, né? Como time grande que é. Um time que teve 4 jogadores, inclusive o melhor jogador do mundo, né? Na atualidade, o bola de ouro da atualidade, o Benzema, foi cortado da seleção. E mesmo assim, o time jogou bem. O time fez o dever de casa, tomou um gol na abertura do jogo do time da Austrália e partiu para jogar o seu futebol sem pressa, jogou o seu futebol e fez 4-1. Com o Giroud fazendo 2 gols, o Giroud que disputou a Copa da Rússia como centroavante da França, não marcou um gol. Foi campeão do mundo sem marcar um gol. Né? E ele agora marcou 2, e nesse marca 2 ele se iguala a um dos grandes artilheiros, que é o Thierry Henry. Né? Ele se igualou com ele, 51 gols, me parece. Eles são os 2 maiores artilheiros da França em Copa do Mundo. Muito bem. Agora, uma notícia triste, mais um gigante da música brasileira que vai deixar saudade. Morreu nessa terça-feira, Erasmo Carlos. Eu vou viajar, queria que vocês participassem dessa viagem. Uma carreira coroada pelo sucesso, escrita e interpretada em mais de 600 canções. Erasmo Esteves, nome de batismo, o Erasmo Carlos, que todos conhecem, foi um dos pioneiros do rock brasileiro. Não marcou apenas gerações de uma época. As músicas inesquecíveis do Tremendão ecoam. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Um poeta sabia juntar as letras e tocar a alma. No meu coração quero ver você fazer manhã então, presa no meu coração. E era poeta não só em transformar palavras em ritmos, mas sabia interpretar cada palavra. Com o fim de todas as guerras e as injustiças sumindo, formando uma nova ordem, onde todo amor é bem-vindo. Não sei porquê, mas eu acho que esse anjo estava mentindo. Erasmo Carlos era daqueles artistas que ia do 8 ao 80, dono de músicas que emocionam, românticas e que também te colocam numa festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Que onda, que festa de arromba. Erasmo Carlos também deixou lição, afinal, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Erasmo era mesmo inspirado, transformava o cotidiano da vida em arte. Erasmo Carlos cantou ao lado de vários artistas. Todo meu orgulho em sua mão, deslizar, se espatifar no chão. Cego, te enxergo, não vai passar. O amor não tarda a estar.
Com Roberto Carlos, escreveu História. Quando me livrei do guarda broto não vi, mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muitos outros artistas cantaram Erasmo. A lenda da Jovem Guarda foi estrela de filme e tema de enredo na sétima arte. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Erasmo morreu aos 81 anos de idade na cidade natal. Ele estava internado em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Há 5 dias ganhou o Grammy Latino com o melhor álbum de rock de língua portuguesa. Uma reverência ao brilhantismo que não será esquecido. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho do trem. Igual a você, eu amarrei mais de 100. Ratifiquei que eu estou fervendo, mas se você quer brigar... A gente tem perdido, nesse 2022, grandes nomes da música. Erasmo não é diferente, né? Esse ano de 2022 foi um ano terrível para a arte brasileira, né? Perdemos nomes incríveis. Rolando Boldrin, Gal Costa, agora o Erasmo Carlos. E eu vou falar uma coisa para você, eu falei hoje no programa, antes de tristeza eu sinto muito orgulho, sabia? E eu sinto muita gratidão, eu sou muito agradecido a Deus por ter me permitido viver nessa época, por ter me permitido viver na época da Gal Costa, na época do Rolando Boldrin, na época do Erasmo Carlos, do Roberto Carlos, de todos esses artistas consagrados, esses monstros, né, que dificilmente serão substituídos, né? Então eu sou muito grato a Deus, porque eu vivi a emoção dessa época. Eu vivi a emoção de cada lançamento do Erasmo Carlos, de cada lançamento dele com o Roberto, das músicas dele com o Roberto, né? Quem é que não se emocionou com Sentado à Beira do Caminho? Sim. Como é grande o meu amor por você. Verdade. E tantos outros sucessos que partiram do Erasmo. Então, antes de toda essa tristeza que causa a morte do Erasmo Carlos, o que é natural para todo mundo, a minha gratidão, né? o meu agradecimento a Deus por eu ter vivido essa época, por eu ter nascido e podido acompanhar a história de muitos grandes artistas, dentre eles esse monstro sagrado Erasmo Carlos, que não morre nunca, está imortalizado na sua obra e vive enquanto existir alguém cantando uma música, enquanto existir um romântico por aí. Sim. O Erasmo estará vivo. Violão debaixo do braço, relembrando grandes canções. E a gente finaliza o NTV News de hoje justamente com o tremendão Erasmo Carlos. E acha que com isso estou sofrendo, estou perdendo.